Gostaria de convidar. Cinco. Especialmente hoje, irmãos, por causa da Páscoa, nós vamos dar uma pausa na nossa série de sermões em Mateus. E hoje nós vamos, junto com o apóstolo João, observar a dignidade de Cristo, a dignidade do nosso Redentor. Apocalipse capítulo 5. Irmãos, antes de irmos à leitura do texto, eu gostaria de convidá-los a fecharem seus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos clamar para que o Senhor ilumine nossas mentes e o nosso coração, para que sejamos edificados por meio da sua palavra. Senhor Deus, nosso Pai Celeste, nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome e te glorificamos, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pedimos, Senhor, esteja conosco nessa manhã e que teu Espírito possa nos guiar à verdade contida no Evangelho, na tua bendita palavra. Guia-nos, Senhor. Ilumina-nos para o louvor da tua glória, para que sejamos conformados à mensagem do Evangelho e sejamos ainda mais maravilhados pela redenção em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesta manhã. Essa é a oração do teu povo, rocha nossa e nosso Redentor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Apocalipse capítulo 5. Nós vamos fazer inicialmente, irmãos, a leitura apenas dos versos 9 e 10. Mas nós vamos ficar no capítulo inteiro nessa manhã. Então volte os olhos por um instante, Apocalipse 5, versos 9 e 10. Assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituísse reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Crianças, vocês vão desenhar, em primeiro lugar, muitos anjos no céu, muitos. O céu está repleto, recheado de anjos, e esses anjos estão cantando. Todo israelita, irmãos, esperava ansiosamente pela chegada do Messias. Eles aguardavam com grande expectativa a chegada de um rei messiânico que libertasse o seu povo de seu estado de humilhação. Essa expectativa toda era muito alta já no Antigo Testamento, mas também nos dias onde começa o Novo Testamento ali, que nós lemos a respeito de Mateus, no reinado de Herodes, quando Jesus ainda nem havia nascido, a expectativa da chegada do Messias era muito grande. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe e os outros apóstolos acreditavam que tinham encontrado o Messias. Mais do que isso, irmãos, eles acreditavam que tinham sido encontrados por ele. Essa era uma realidade tão vívida para estes homens, que todos os 12 apóstolos, os 12 famosos apóstolos de Cristo, abandonaram tudo para seguir Jesus.
Eles abandonaram seus trabalhos, as suas carreiras, eles abandonaram suas próprias vidas a fim de seguir Jesus por onde quer que ele fosse, porque acreditavam ter encontrado o Messias. Eles ouviram atentamente os seus ensinos, viram sua condescendência para com os necessitados, para com aqueles que eram vistos como pecadores pelos homens, presenciaram suas orações. Mais do que somente discípulos, eles foram feitos amigos. Eles se tornaram amigos de Jesus. Até que o fatídico dia chegou. A sexta-feira da paixão foi uma intromissão violenta na história dos discípulos. Sim, irmãos, foi uma intromissão violenta na história da humanidade, mas especialmente na vida dos discípulos, especialmente. Levaram Jesus, o prenderam, como se ele fosse um fora da lei, um bandido, e o destinaram ao pior castigo que o Império Romano podia empregar sobre um homem, a crucificação. Foi espancado, teve sua carne dilacerada pelos açoites romanos, foi zombado, esbofeteado, tratado como um animal. E por fim, irmãos, foi pendurado na cruz de vergonha e dor. Passou-se a sexta-feira e veio o sábado. Nada aconteceu. Jesus permanecia no túmulo. Vocês conseguem imaginar a desesperança que tomou conta dos discípulos? Eles realmente acreditavam que Jesus era o Messias de Israel. A esperança de salvação havia morrido com Jesus. Sua esperança tinha sido enterrada junto com seu mestre. Silêncio era a única resposta diante do esfacelamento, de sua fé. Nós não passamos por isso às vezes também, irmãos. Por vezes, nós não vivemos também como se estivéssemos no sábado de silêncio, como se Jesus, o nosso Redentor, estivesse ainda na tumba, morto. A realidade da Páscoa nos ajuda a enfrentarmos as nossas desesperanças. Porque o sábado passou e veio o bendito dia do Senhor, o domingo em que o nosso Redentor ressurgiu dentre os mortos. A morte não o deteve. Na verdade, como disse John Owen, na morte de Cristo nós temos a morte da morte. O fato, porém, irmãos, é que as batalhas da vida, as perseguições que sofremos, os sofrimentos que nos sobrevêm vez após outra, fazem com que precisemos sempre ser lembrados de que Cristo está vivo. De que Cristo está vivo. É exatamente isso que João, o apóstolo de Cristo, recebe em sua visão de Apocalipse. Uma dose intensa de esperança, uma dose intensa de encorajamento diante das pressões da vida e da massiva perseguição que se impunha contra a igreja. Vejam, Domiciano era o imperador nos dias do apóstolo João. E Domiciano conseguiu ser um imperador mais terrível e tenebroso do que Nero. Parafraseando o Cântico das Mulheres de Israel nos dias de Davi, Nero matou milhares, Domiciano matou dezenas de milhares. Domiciano era muito pior do que Nero em sua raiva contra os cristãos. João, o último dos apóstolos vivo, depois de todos os outros terem sido martirizados, estava exilado em Pátimos. Irmãos, que Deus reinava no céu
não era uma dúvida para o apóstolo. Mas e a igreja? Como ficaria a igreja? Os apóstolos morreram, o último que sobrou estava em Pátimos e os cristãos que estavam vivendo no Império Romano estavam sendo trucidados. Como ficará a igreja? A perseguição iria acabar? A igreja resistiria às investidas de seus inimigos? Diante da noite escura da perseguição, irmãos, e das grandes batalhas e sofrimentos reservados pela vida neste mundo aos crentes, João recebe um lembrete, uma revelação sobre a dignidade de Cristo, a dignidade do Cristo ressurreto. E nessa manhã, irmãos, veremos o que João viu. Nós veremos o que João viu. E em 3 atos, nesse texto que temos diante de nós, João relata para a igreja sofredora a imagem vívida da dignidade de Cristo, o Salvador ressurreto. E no primeiro ato, irmãos, veremos a dignidade de Cristo, o leão de Judá. Volte os olhos para o texto, Apocalipse 5, verso 1, assim diz a palavra de Deus, ouça com fé. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora e selado com 7 selos. Veja, irmãos, a primeira questão que precisamos resolver aqui é: que livro é esse? Que livro é esse que João viu na mão direita daquele que está sentado sobre o trono, ou seja, na mão direita de Deus? Algumas pessoas acreditam ser o rolo do Antigo Testamento, que está esperando o seu desfecho. Outras pessoas acreditam se tratar do livro da vida. Mas, irmãos, não pode ser. Porque à luz dos próximos capítulos de Apocalipse, os irmãos vão perceber, a abertura desse livro não traz apenas uma mensagem de redenção. A abertura dos selos e deste livro traz também uma mensagem de juízo sobre os ímpios e sobre o mundo que rejeita ao Deus Trino. Que livro é esse então? Esse livro é o livro que representa o plano eterno de Deus. É o livro que contém o decreto de Deus sobre a totalidade do universo através da história e com respeito a todas as suas criaturas em todas as épocas e para toda a eternidade. Salvação para o povo eleito, segurança para a igreja, juízo para os ímpios e para o mundo incrédulo. O conteúdo desse livro, então, se revela uma verdadeira bênção para a igreja. Mas há um problema, irmãos. O livro está selado. 7 selos selavam todo o conteúdo do livro. Era impossível se acessar o que continha nele. Se os selos do rolo não são quebrados, os planos de Deus não são cumpridos. Por isso, nós lemos sobre a grande tristeza do apóstolo João, e lemos isso nos versos 2, 3 e 4. Volte os olhos para o texto sagrado que diz assim: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. A voz do anjo se faz ouvir por todo o universo criado. Não é qualquer pessoa que pode abrir o livro e desatar os seus selos. Não é qualquer homem que pode assumir essa função, nem mesmo essa realização. Ninguém no céu,
na terra, e nem debaixo da terra era digno de abrir o livro e nem sequer olhar para ele. A reação do apóstolo não é outra senão chorar e lamentar audivelmente. O texto grego traz a ideia de que João estava soluçando incontrolavelmente porque ninguém era digno de abrir o livro e desatar os selos. E em parte isso se dá, irmãos, porque ele sabe exatamente qual é a nossa real condição. Diante de Deus, nenhum homem é justo. Nenhum homem é digno o suficiente para se aproximar do trono de Deus e de tomar o livro de suas mãos e cumprir os planos de Deus na terra em favor de sua igreja. William Hendrickson, especialista no livro de Apocalipse, comentando essa passagem, diz o seguinte, abre aspas, você entenderá o sentido dessas lágrimas se mantiver constantemente em mente que essa bela visão da abertura do rolo e do rompimento dos seus selos indica a execução do plano de Deus. Quando os selos são quebrados e o rolo é aberto, então o universo é governado no interesse da igreja. Então, o glorioso propósito redentivo estará sendo conhecido. Seu plano está sendo cumprido e o conteúdo do rolo passa a se desdobrar na história do universo. Se o rolo não é aberto, porém, significa que não haverá proteção para os filhos de Deus nas horas de amarga tribulação. Não haverá julgamento sobre o mundo perseguidor. Não haverá triunfo final para os crentes. Não haverá novos céus nem nova terra. Não haverá herança futura para o povo de Deus. Fecha aspas. O que está em jogo aqui, irmãos, é muito mais do que só a abertura de um livro. O que está em jogo aqui é o governo da história para o bem da igreja de Cristo. A questão é profunda e por isso João, o apóstolo, chora copiosamente, mas ele já pode parar de chorar, irmãos, porque o verso 5 nos diz, volte os olhos para o texto. Então, um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O livro vai ser aberto. E segundo o ancião, João já pode parar de chorar, porque o plano de Deus será cumprido. A igreja será totalmente preservada e seus inimigos receberão o pleno juízo da parte de Deus. E a razão para João poder parar de chorar, irmãos, é que alguém foi encontrado digno. Alguém foi encontrado digno. Alguém venceu. Alguém venceu, Cristo. Cristo venceu o pecado na cruz. O grande abismo foi transposto, o sangue foi aspergido, a vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre o mundo foi conquistada. Observem, irmãos, os nomes com que se referem a Jesus Cristo, os anciãos. Ele é chamado o leão de Judá, e uma referência clara a Gênesis capítulo 49, quando Jacó dá a bênção aos seus filhos e profetiza que da linhagem de Judá viria o rei que governaria o universo. Vencendo Satanás e levando sobre si o peso da ira de Deus até as últimas consequências, Jesus provou ser o leão. Chamaram Jesus também de raiz de Davi. Também havia uma profecia em Isaías falando a respeito do renovo que brotaria do tronco de Jessé. Agora, porém, ele é o próprio tronco. Ele é a raiz de Davi, é ele quem dá a origem do reinado do mundo. Esses 2 títulos do Antigo Testamento dizem respeito às profecias de um Messias que conquistaria os seus inimigos. Irmãos,
Na cruz, Jesus Cristo venceu, e por isso, agora Ele tem direito de abrir o livro e desatar os selos. Ele pode reger todo o universo agora em favor de sua igreja. João já pode parar de chorar. Eu e você também, meus irmãos. A pergunta, porém, é: como não chorar diante das batalhas da vida? Como não chorar quando uma doença avassaladora invade repentinamente a nossa vida ou a vida de alguém que nós amamos? Como não chorar quando sabemos de atentados como os que aconteceram essa semana em Blumenau contra algumas crianças em uma escola? Como não chorar diante da realidade de um mundo dominado pelo pecado e pelo mal, irmãos? Como não chorar? As realidades da Páscoa, queridos, a crucificação, a morte e a ressurreição do nosso Senhor colocam prazo de validade em nossas lágrimas. Como João, podemos passar por lutas que nos fazem chorar amargamente, mas por causa da Páscoa, somos informados do grande fundamento que foi lançado para a nossa mais profunda alegria e esperança. Percebam, nem o forte anjo, nem o ancião anunciaram qualquer mudança na situação terrena. Eles não falaram a respeito de mudanças políticas. João continuaria exilado, Domiciano seria deposto, as perseguições contra a igreja terminariam. Nenhuma notícia a respeito do mundo dos homens foi anunciado, irmãos. A única mensagem pregada pelo ancião foi a maravilhosa realidade da vitória de Cristo sobre os pecados. Como leão de Judá, Jesus venceu os nossos maiores e mais tenebrosos inimigos. Como raiz de Davi, ele nos representou legalmente diante de Deus, pagando pelos nossos pecados, irmãos. As portas da sala do trono de Deus estão abertas para nós, agora, neste exato momento. Os selos serão quebrados, o livro será aberto, e mesmo que por vezes nós não percebamos, o nosso Cristo vitorioso está dirigindo o universo no interesse de sua igreja. Essa é a verdade da Páscoa, irmãos. Essa é a verdade de domingo após domingo, quando celebramos o grande dia do Senhor. O nosso Redentor venceu. Por causa da vitória de Jesus Cristo na cruz, podemos ter certeza de que toda dor é por enquanto, de que toda dor é passageira. Sabemos, irmãos, que Deus é propício a nós e que Jesus é digno e venceu em nosso favor. A questão, porém, é que algumas vezes, ao invés de crermos na pregação do ancião, que exalta Cristo sobre todas as coisas, nós passamos a acreditar em falsos evangelhos, irmãos, que nos colocam no centro das realizações do universo. E é fácil se decepcionar quando o evangelho diz respeito a nós. É muito fácil perder a esperança se quem está no centro de todas as ações divinas somos eu e você. Porque a nossa vida não é um mar de rosa, irmãos. E nunca será. Até que estejamos com o nosso Redentor, nunca será.
O melhor de Deus para mim e para a sua vida não é saúde, dinheiro, conforto, influência nesse mundo transitório, sucesso a respeito das coisas deste mundo. Não, irmãos. O melhor de Deus para nós foi oferecido na cruz do Calvário. O melhor de Deus para nós, o que Deus tem de melhor para nos oferecer, é o fato de podermos contar com o seu favor, com o seu perdão, com o seu cuidado constante sobre nossas vidas. O melhor de Deus para nós reside no fato de que Ele está preocupado com os nossos interesses eternos e não passageiros. Nos pastos verdejantes, irmãos, nas águas tranquilas, mas também nos vales da sombra e de morte. Porque Jesus foi digno em nosso lugar, podemos nos achegar confiadamente perante ao trono de Deus, e lá, irmãos, encontraremos misericórdia e graça que nos socorram no tempo oportuno. Por causa da dignidade de Cristo, podemos nos unir com os anciãos e com os seres viventes em adoração ao exaltado e eterno Deus. Não porque somos bons, não porque nós temos méritos, mas porque Cristo é digno. Porque Cristo é digno. Porque Ele morreu na cruz e foi achado digno de abrir o livro e de quebrar os seus selos. Sim, ainda vivemos dores e frustrações neste mundo, mas lembremos, irmãos, Jesus está cumprindo os planos de Deus e em breve colocará todas as coisas em seu devido lugar. Nenhum aparente triunfo dos maus passará impune. Nenhuma doença terá a palavra final sobre os seus filhos. Nossas lágrimas têm prazo de validade e em breve não seremos mais fustigados pelas dores e as tristezas deste mundo, mas até lá, irmãos, nos abriguemos sobre a sombra da cruz do nosso Redentor. Até que este bendito dia chegue, até lá, encontremos nossa suficiência em Cristo. Crianças, agora na terra, vocês também vão desenhar uma multidão de homens, muitos homens. E estes homens, à semelhança dos anjos, também estão cantando. Se no primeiro ato nós vimos a dignidade de Cristo, o leão de Judá, agora, irmãos, no segundo ato, nós veremos a dignidade de Cristo, o Cordeiro vencedor. E é isso que nós vemos no verso 6. Volte seus olhos para o texto sagrado que diz assim: Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O apóstolo acabou de ouvir que o leão da tribo de Judá venceu. Mas o que surge diante do trono é um cordeiro. Você já tinha reparado nisso? A expectativa é que apareça um leão. Mas o que surge diante do trono, entre os 4 seres viventes e os 24 anciãos, é um cordeiro. Por quê? Porque foi assim que o leão venceu, irmãos. Como um cordeiro. Foi assim que o leão venceu. Cristo, em seu sofrimento e morte, como ovelha, foi levado para o matadouro e sacrificado. O leão de Judá venceu o pecado, Satanás e a morte como um cordeiro pascal. Os irmãos devem lembrar, um animal já havia sido sacrificado no jardim do Éden para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. Na libertação do Egito,
um cordeiro foi morto para que os hebreus fossem poupados do anjo da morte. Em Israel, ano após ano, cordeiros eram oferecidos pelo perdão dos pecados no culto, para que ninguém se esquecesse de qual era o meio de Deus para salvar o seu povo. O sacrifício substitutivo tinha que acontecer, irmãos. Uma vítima inocente e pura tinha que derramar seu sangue por aqueles que eram culpados e pecadores. Foi exatamente isso que aconteceu na cruz do Calvário. Exatamente isso. O leão venceu ao se entregar como o cordeiro pascal do povo de Deus. Ele morreu, mas está vivo. E João vê esse cordeiro em pé diante do trono. Ele estava vivo, mas as marcas de sua morte permaneciam nele. É isso que João diz. Um cordeiro que esteve morto. Ou seja, as marcas da morte do cordeiro permanentes nele deixam claro que sua morte tem um valor permanente para os seus eleitos. A morte do nosso Redentor tem um valor permanente para nós, irmãos. O cordeiro tem 7 chifres, que indicam claramente o seu poder e sua autoridade. Ele também tem 7 olhos, que são, segundo o que o mesmo texto diz, os 7 Espíritos de Deus, que é uma representação direta à plenitude do Espírito Santo. Em sua vitória, então, o cordeiro que está cheio do Espírito ordena sua obra e envia o seu Espírito Santo para aplicar a obra da redenção sobre todos os cantos da terra. E por incrível que pareça, irmãos, a cena fica ainda mais incrível. E é isso que nós lemos nos versos 7 e 8. Volte os olhos para o texto. Diz assim a palavra de Deus. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O cordeiro se movimenta e pega o livro da mão direita de Deus, em uma clara referência ao fato de que Cristo, como nosso mediador, em sua ascensão, recebeu autoridade para reger todo o universo de acordo com os decretos eternos de Deus. A partir desse momento, o cordeiro ressurreto e exaltado junto ao Pai governa o mundo. Irmãos, esse é o mais significativo acontecimento da história. Deus governa o mundo e o universo por meio do Cordeiro. É o princípio de uma nova era no céu e na terra. No céu, a igreja triunfante, aquela que já dormiu no Senhor, reina com Cristo. E na terra, a igreja militante avança plenamente, com Satanás tendo sido amarrado e tendo tido o seu poder restringido. O mediador bendito é coroado e colocado no cargo de Rei do Universo. Ao pegar o livro, os poderosos anjos, ministradores da presença santa de Deus, literalmente se dobram diante do Cordeiro vencedor e Rei do Universo. Os 24 anciãos carregam consigo harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O que isso quer dizer, irmãos? Eles carregam consigo as orações dos crentes, que pedem juízo de Deus sobre os malfeitores e a libertação divina para os justos. É uma imagem que traz para a igreja a certeza de que existe um poderoso ministério angelical operando no céu em seu benefício,
mesmo que a igreja ainda esteja sofrendo e passando por tribulações na terra, nós não estamos sozinhos, irmãos. Por causa da dignidade do Cordeiro, os seres viventes e os anciãos se prostram, preparando-se para a adoração. Por causa da coroação de Cristo, o nosso mediador, as orações dos santos foram ouvidas. Consegue perceber que grande fundamento temos para a nossa alegria, irmãos? A coroação de Cristo no céu significa que o seu sacrifício foi aceito por Deus. A sua obra foi aceita. Esse é o momento mais significativo da história do mundo, mas também é o momento mais significativo da minha e da sua história, meu irmão. Cristo morreu no nosso lugar e Deus aceitou a sua oferta. O nosso maior problema foi resolvido de uma vez por todas. Agora, por causa da obra mediadora de Cristo, podemos livremente nos aproximar de Deus. O juiz de toda a terra, em Cristo, se tornou o nosso Pai Celestial. Por isso, irmãos, por causa da obra de Cristo, estamos livres da necessidade de provar o nosso valor ou qualquer coisa do tipo. Por causa da obra de Cristo, estamos livres da necessidade de ficar tentando conquistar o favor de Deus por meio dos nossos méritos o tempo inteiro. Veja, não existe absolutamente nada que eu e você possamos fazer para acrescentar algo à obra consumada do nosso Redentor, nada. Nós jamais seríamos capazes de conquistar a Deus por nossos méritos, irmãos. Mas Cristo, o Cordeiro vencedor, já fez isso em nosso lugar. Ele satisfez completamente ao Pai. Não há nada que nós possamos acrescentar. Irmãos, Deus já se deu por satisfeito com o sacrifício de Cristo. A Páscoa, que celebra a coroação de Cristo, não é um lembrete apenas de que um dia Jesus Cristo morreu, irmãos. É um lembrete de que Cristo está vivo e continua trabalhando por nós. Ele está vivo e continua trabalhando em favor da igreja à medida que Ele rege o universo, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ele não está alheio às nossas batalhas. Ele não está tirando longas sonecas na eternidade, Ele está trabalhando em nosso favor. Ele sabe exatamente tudo sobre os nossos sofrimentos e Ele continua ininterruptamente trabalhando para o nosso bem supremo. Por enviar o Espírito a nós, irmãos. O Cordeiro que tem 7 olhos, ou seja, que envia o Espírito. Temos certeza de que Ele mantém uma obra constante em nossos corações. É Ele quem nos sustenta até o final. Por estar como mediador vitorioso na presença de Deus, sabemos que Ele intercede por nós apesar da multidão dos nossos pecados. Como nosso Rei cósmico, Ele continua ordenando a história para que a sua igreja continue avançando, irmãos. Os mais poderosos impérios do mundo ruíram. As maiores empresas com o maior capital do mundo foram falidas. A igreja sofredora do Cristo vencedor continua avançando. Como nosso profeta, mesmo do céu, ele continua falando ao seu povo por meio do Espírito que fala na palavra. Domingo após domingo, dia após dia. Como respondemos então o que Cristo fez e continua a fazer? Nós respondemos seguindo o seu caminho, tomando nossa cruz,
no caminho da negação do próprio eu, em direção a uma vida orientada pelos valores do reino do Cordeiro. Irmãos, isso tem implicações diretas no que pensamos, no que falamos, em como agimos, em que planos fazemos e onde nós queremos terminar a nossa vida. Implica diretamente em como planejamos os próximos passos, implica em como gastamos o nosso tempo, em como investimos o nosso dinheiro, porque Cristo venceu. Irmãos, nós podemos viver para a sua glória. Porque Cristo venceu, podemos nos esvaziar da nossa antiga maneira vazia de viver. Porque Cristo venceu, podemos pregar ousadamente o seu evangelho, porque temos certeza de sua eficácia. Porque temos no trono do universo nosso Redentor. Podemos viver neste mundo preocupados exclusivamente com o avanço de seu reino. Porque estamos livres da morte e do pecado, irmãos. Nós estamos livres para viver para Deus. E para Ele somente. Cristo é digno. Porque venceu como leão. Cristo também é digno, porque Ele se apresentou como o Cordeiro vencedor. E por ser tão digno, a única resposta possível à dignidade de Cristo, seja no céu ou na terra, é se dobrar em adoração à dignidade do Cristo ressurreto. Assim que o Cordeiro pega o rolo da mão daquele que está sentado no trono, assumindo sua posição de rei do universo, há uma explosão de triunfo e de profunda alegria e exaltação no universo. Os que estão mais próximos do Cordeiro lideram a adoração. E é isso que nós lemos nos versos 8, 9 e 10. Volte os olhos para o texto sagrado. Diz assim a palavra de Deus. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Os 24 anciãos e os seres viventes se prostram diante do Cordeiro vencedor e louvam a sua dignidade, porque ele venceu. Em seguida, liderados pelos anciãos e pelos serafins, se apresentam as miríades do exército celestial, também para louvar a dignidade do Cordeiro. É o que lemos nos versos 11 e 12. Volte os olhos para o texto. Diz assim a palavra de Deus: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E de maneira ainda mais expansiva, irmãos, todo o universo se une ao coro dos anciãos e dos anjos e cantam a Deus e ao Cordeiro pela obra de redenção. É isso que nós lemos nos versos 13 e 14. Assim diz a palavra de Deus. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém.
Também os anciãos se prostraram e adoraram. São 3 movimentos incrivelmente maravilhosos, irmãos. Primeiro, aqueles que estão mais próximos do Cordeiro se dobram diante dele, na presença do Deus Todo-Poderoso assentado sobre o trono, e louvam o Cordeiro por causa de sua obra de redenção. Em seguida, toda a miríade de anjos dos céus não podem se conter e se aproximam daquele que reina, também louvando ele por suas virtudes. E por fim, junto ao coro celestial se unem todas as criaturas do universo, se prostrando e adorando ao Deus Trino que salva pecadores. Que cena maravilhosa, meus irmãos. Crianças, a Páscoa, crianças, muito mais do que os coelhinhos e os ovinhos de chocolate que nós adoramos, diz respeito a Jesus, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte. Crianças, Jesus venceu o pecado e a morte em nosso lugar. E por causa de Jesus, o nosso bendito Redentor, nós temos vida e salvação. Por isso, crianças, a única alternativa que nós temos diante de Jesus é nos juntar com os anjos e com os homens que cantam a Jesus, o Rei dos Reis, aquele que nos salvou, aquele que nos ama e aquele que haverá de vir nos buscar. Cristo é digno, irmãos. O coral celestial canta a dignidade de Cristo por causa de sua redenção. E veja, não foram os anjos que provaram a redenção. Anjos não foram redimidos pelo sangue de Cristo. Os eleitos é que são. Tamanha é a obra da redenção que causa admiração nos santos anjos de Deus. Podemos nos juntar com os 24 anciãos e os seres viventes para louvar a dignidade do Cristo que se entregou e vertendo o seu sangue garantiu a salvação do seu povo em particular, que está espalhado por toda parte da terra. Veja, irmãos, Cristo não derramou seu sangue por todos os homens deste mundo. Cristo derramou seu sangue por todos os eleitos que estão espalhados pelo mundo. Isso é diferente. Ele espalhou o seu sangue por toda a terra, e o seu povo está espalhado pelo mundo todo, e inclui cada grupo étnico, linguístico, político e social. Por isso, quando se trata de olharmos para o mundo, todos são o nosso alvo. Sejam eles do Camboja, do Afeganistão ou do Marrocos, estejam eles na mais isolada tribo dessa terra, lá mesmo, Deus tem em Cristo Jesus um eleito que deve ouvir o Evangelho e se converter. Ao alcançar seus eleitos, Jesus Cristo, o Cordeiro vencedor, fez deles uma nação de reis e sacerdotes. É isso que os anjos, os 4 seres viventes e os serafins e os 24 anciãos estão louvando no primeiro cântico. Consegue perceber, meu irmão? O reino de Deus é formado e constituído de muitos ex-condenados. Você já parou para pensar nisso? É isso que somos, irmãos.
nós somos ex-condenados. E nosso Senhor não somente cancelou nossa condenação, como também nos garantiu uma missão. Ele nos deu um propósito. Como reinamos com Cristo? Ora, se o texto diz que nós somos um reino de sacerdotes e que reinamos com Cristo sobre a terra, como reinamos com Cristo então? Veja, irmãos, diferente do que algumas pessoas dizem por aí, nós não reinamos com Cristo decretando coisas em nome de Jesus. Nós não reinamos com Cristo quando estamos abastados financeiramente ou cheios das bênçãos deste mundo, não. Enquanto Cristo reina no céu com sua igreja triunfante, os nossos irmãos que já morreram nele, nós expandimos o reinado de Cristo na terra como igreja militante por meio da evangelização. É assim que reinamos com Cristo sobre a terra, pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus. Vejam, irmãos, Satanás, o homem forte, foi amarrado, seus poderes foram restringidos. A igreja avança com força total, reinando com Cristo por meio do evangelismo. É isso que nós vemos em todas as partes do mundo. Na janela 1040, o lugar onde há mais perseguição entre os cristãos, é lá mesmo que a igreja mais avança. Os poderes de Satanás foram diminuídos e ele não é páreo para a igreja. Ele não é páreo. Agora podemos nos unir com os anciãos e os seres viventes, irmãos. Podemos nos prostrar diante do Cristo vencedor e cantar que Ele é digno. Por tão grande salvação, podemos também nos unir ao coro angelical. Juntos das miríades e miríades, dos milhões de anjos, podemos exaltar a dignidade do Cordeiro que foi morto, mas que está vivo e triunfando sobre toda a terra e todo o universo. As miríades celestiais celebram a dignidade intrínseca de Cristo. Eles exaltam 7 virtudes que revelam a grandiosidade das perfeições do nosso Redentor. Ele é digno, segundo os anjos, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória, louvor. Ele é digno. Primeiro, os anciãos cantam. Depois, cantam os anjos. E por causa da dignidade de Cristo, o leão de Judá, o cordeiro vencedor, todo o universo, irmãos, em todas as suas partes, com todas as suas criaturas, se juntam num coral cósmico ao Cristo que venceu a morte. Todo o universo louva ao Deus Trino por causa das obras da criação e da redenção. Veja, os 4 seres viventes estão continuamente dizendo amém diante do coro levantado à dignidade de Cristo, como um sinal de aprovação sobre a adoração cósmica. Também os anciãos se prostram em adoração, prestando culto ao Deus Trino. Irmão, você consegue perceber a beleza do coral celeste? Por causa da Páscoa, irmãos. Também podemos nos unir ao coral cósmico e cantar louvores à dignidade do nosso Salvador. Vejam, eles até têm instrumentos, não é? Os 24 anciãos carregavam cada um uma harpa, então a gente tem que imaginar que eles têm 24 harpas, pelo menos, nesse grande coral. Mas o que se ouve mesmo, irmãos, não são os instrumentos, são as vozes. O que se ouve no grande coral celeste são as vozes. Eles não estão diante de um show,
não são espectadores de um culto, eles estão maravilhados pelo Cordeiro vencedor e não podem permanecer em silêncio diante do Rei de toda a terra, eles não podem. A resposta natural aos atos redentores de Deus, irmãos, é a adoração extravagante, é se lançar ao chão, é se prostrar diante daquele que reina e que é digno. As músicas que uma igreja canta dizem respeito àquilo que ela acredita, mas como a igreja canta as músicas diz respeito se elas acreditam de fato ou não naquilo que elas estão cantando. Temos motivos inumeráveis para nos unir ao coral celeste, irmãos. Todo o universo é governado por Deus mediante ao Cordeiro. Somos lembrados pelo velho apóstolo Paulo, que quando Cristo ascendeu ao céu, ele assumiu a sua posição à direita de Deus, e lemos em Efésios 1, 21 até o 23, que acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no tempo vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Todas as coisas existem para a glória de Deus. Sua vontade é cumprida em todo o universo. O trono governa, o Cordeiro reina, a igreja avança. Portanto, nós não devemos temer os tempos de tribulação, de perseguição ou as angústias da vida, porque Cristo venceu. Sabemos que agora mesmo Ele está dirigindo o curso da história em favor de sua igreja. Olhemos então mais uma vez para o nosso Salvador, irmãos. Olhemos uma vez mais para o Cristo ressurreto, para o Cordeiro que venceu, para o leão que é digno, e nos maravilhemos uma vez mais por tamanha graça e salvação conquistada por nosso Redentor crucificado. Olhemos para Cristo, igreja. Olhemos para o nosso Redentor. Que Deus seja louvado. Cristo seja entronizado em nossos corações, que o Espírito nos mantenha firmes em fidelidade ao nosso Deus, que Ele tenha misericórdia de nós, que Cristo resplandeça o seu rosto sobre nós e que Deus abençoe a todos nós. Amém, irmãos? Se coloque de pé. Coloque de pé e feche seus olhos, irmãos. Feche seus olhos e silencie o seu coração. Medite nas coisas que você acabou de ouvir por alguns segundos, em silêncio, reverente diante do Senhor. Senhor Deus, o Deus exaltado sobre todas as coisas, a quem podemos chamar de Pai por causa de Cristo Jesus. Louvores, honra e glória te damos, Senhor, porque Tu és digno. Te exaltamos, ó Cordeiro Salvador, porque Tu és digno. Porque Tu venceste a morte, compraste no Teu sangue gente de toda tribo, língua, povo e nação, e nos fez, Senhor, um povo especial do Teu amor. Te bendizemos, Te louvamos e pedimos, pelo Teu Espírito, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver com as realidades da ressurreição diante dos nossos olhos todos os dias.
Senhor, que louvemos a dignidade do Cordeiro na nossa forma de viver, que não exaltemos esse fato somente no dia de Páscoa, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz na escuridão desse mundo. Ajuda-nos a amar o Senhor acima de qualquer outro amor. A termos os nossos afetos amarrados ao Salvador das nossas almas. Ajuda-nos. Nós precisamos do Senhor. Esteja conosco, Senhor, esteja com tua igreja. Nós pedimos, ajuda-nos. Nós precisamos da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. Mas sabemos que podemos contar com o Senhor por causa do Leão de Judá. Louvado seja, Senhor, engrandecido, Tu és digno de toda adoração, e nós te bendizemos no nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, ainda de pé, eu pretendo não me delongar muito, mas nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu gostaria de rapidamente ler um texto da Sagrada Escritura, antes de virmos nos servir dos elementos. E o texto está lá em Êxodo, capítulo 12, no verso 21. É a instrução para a primeira Páscoa do povo de Deus. Eu gostaria de ler o texto, e depois eu vou fazer alguns poucos apontamentos. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 12, 21. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem estes animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de ísopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantem-se e saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e adorem o Senhor como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a massa de pão antes que levedasse e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e roupas. O Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios. Veja, irmãos,
Verso 43. O Senhor disse a Moisés e Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de ser circuncidado, comerá da Páscoa. O estrangeiro, o assalariado, não comerão dela. O cordeiro deverá ser comido numa só casa. Não levem nada de carne para fora da casa, nem lhe quebrem osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar com você, se quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam circuncidados todas as pessoas do sexo masculino, depois poderá observar a Páscoa e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro da terra que estiver com vocês. Assim, todos os filhos de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia o Senhor livrou os filhos de Israel do Egito, segundo os seus exércitos. Eles precisavam de um cordeiro, irmãos. Eles precisavam de um cordeiro que cobrisse a multidão de seus pecados. Para sua libertação, um cordeiro precisava morrer. Assim como nós vimos hoje, o cordeiro morreu para nossa libertação também. Por causa da morte do cordeiro, nós podemos participar dessa mesa como nossos irmãos do Antigo Testamento. Veja, Deus não poupou os filhos dos descrentes. E isso é um alerta para nós, irmãos. Deus deseja abençoar os filhos dos crentes. Veja, Deus deseja incluir os nossos filhos no povo da aliança. Foi assim com Israel, continua sendo assim com a igreja. E é por isso, irmãos, porque Deus poupou os nossos filhos no cordeiro que nós batizamos eles. É por isso, porque Deus poupou os nossos filhos no cordeiro, que nessa igreja, irmãos, nós estendemos também as bênçãos da mesa pactual aos nossos filhos. Porque essa refeição é de todos aqueles que estão no povo de Deus e foram recebidos por meio de Cristo Jesus. Por causa dos méritos de Cristo, o Cordeiro que venceu, ou melhor, que morreu no nosso lugar, nós nos achegamos a essa mesa. O que é oferecido nessa mesa, irmãos, é Cristo, é vida. Cristo não está corporalmente nestes elementos, mas Ele o está espiritualmente. Quando participamos dessa mesa, somos nutridos por Cristo. É o Espírito que pela palavra, com o sacramento, nos fortalece no Senhor para vivermos a nossa vida neste mundo mau. Lembrando sempre que fomos projetados para o mundo bom. Essa mesa nos lembra que nós não somos daqui, irmãos. As dores dessa vida fazem questão de nos lembrar que nós não fomos criados para este mundo. Mas a mesa do Senhor faz questão de nos alegrar, mesmo nos sofrimentos causados pelos pecados deste mundo. É pelos méritos de Cristo, então, que nós nos achegamos a essa mesa. E como na Páscoa de Israel, irmãos, nenhum estrangeiro, nenhum incircunciso deve tomar da ceia. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que eu sou de outro estado, eu não posso participar da mesa do Senhor? Não, irmão. Isso quer dizer que se você não é batizado, não é membro da família da aliança, você não deve participar dessa mesa. Porque essa refeição não é para você, querido. Essa refeição é para crentes, crentes e seus filhos. Assim como a Páscoa de Israel era para os crentes e para os seus filhos, essa refeição é para os crentes e para os seus filhos. Então, se você, meu querido, ainda não se arrependeu de seus pecados e não creu em Cristo como seu Salvador, te arrependa. E algum dia, pela graça de Deus, tu também poderás se juntar aos anciãos, aos anjos, ao universo criado e ao povo de Deus, numa intensa celebração
ao Salvador de pecadores, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles crentes batizados no Senhor, juntamente de seus filhos, a participarem da mesa do Senhor. Como nós costumamos fazer, os homens, maridos, servem suas famílias e assim por diante, as irmãs podem vir se servir juntamente com seus filhos, as irmãs solteiras e tudo mais. Tá ok, meus irmãos? Diz assim no verso 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor, que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Comam do pão em memória do sacrifício do nosso Redentor. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Participe do cálice. Bendito Redentor, nós te exaltamos. Pelos teus inumeráveis méritos na cruz do Calvário te exaltamos. Pela tua beleza inigualável, pela redenção conquistada te exaltamos. Porque é tu que estás regendo o universo, assentado sobre o trono à direita de Deus, te exaltamos. Porque tu nos salvaste, Senhor. Te exaltamos. Por esta mesa bendita, farta da presença do Senhor, te exaltamos. E queremos nos unir ao coral celeste, Senhor, em exaltação à tua dignidade. Tu, Cristo, que morreu, mas que está vivo e reina poderosamente. É a ti que engrandecemos, Redentor nosso e nossa rocha. Amém e amém.